eu saúdo a noiva do Senhor com a doce e perfeita paz. Amém, igreja? Eu estou grata ao meu Senhor por estar aqui nesse ambiente onde a glória do Senhor já é vista, já é sentida, já é ouvida, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, e Ele está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria pedir para a igreja tomar assento, porque nós começamos a falar, a igreja fica, de pé, mas eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu Senhor, porque Ele preparou esse dia para que eu estivesse aqui juntamente com esse lindo povo, esse lindo rebanho, que honra, que adora e que serve a esse Deus Todo-Poderoso. Queria estar agradecendo a pastora Rosa, ao pastor Ricardo, que por coincidência é o meu irmão querido. E agradeço ao meu esposo que me trouxe, até aqui também, que me deu a honra de vir de motorista e me trazer até aqui nessa manhã. Grata ao Senhor, eu já vou partir para o texto da palavra do Senhor, que foi escolhido. Eu não sei quem foi que escolheu, mas um tema muito importante, muito especial, e que o Senhor tem falado muito conosco nesses últimos dias e que nós vivemos. O tema é a beleza da noiva. Olha que tema maravilhoso. Está em Cantares, no capítulo de número 6 e o versículo de número 10. A igreja já encontrou? A noiva está se arrumando aqui, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeira? Aleluia! Quem é esta? Quando nós falamos de beleza, a nossa mente começa a viajar pelo mundo dos cosméticos, pelo mundo das maquiagens, os batons, os cremes, os blushes, tantas outras coisas aí, tantos nomes difíceis. Os vestidos lindos. As bolsas. Os homens também começam, a imaginar as camisas bonitas, aqueles terno de corte italiano, aquele belo sapato. Aí as meninas, sapatos. Por que será que nós gostamos tanto de sapato? Aí a nossa mente viaja, começa a passear. E nós, quantos em nome da beleza perderam a vida? Quantos em nome da beleza se entregaram a cirurgiões e aquilo que ela ou ele pensava de beleza foi posto de água abaixo, porque se tornou apenas um ato de você olhar e se achar cada vez mais feio. Quantas, em nome da beleza, gastam todo
toda a sua fortuna, as suas economias, o seu dinheiro, para depois voltar a ser o que era. Quantos, em nome da beleza, fazem plásticas e mais plásticas, e puxa daqui, e puxa dali, mas a lei da natureza coloca tudo no lugar que é para estar de novo. O tempo vai passando e vai voltando tudo daquele jeito de novo. Quantos, em nome da beleza, fazem loucuras? E quando nós partimos para as noivas, a beleza da noiva, aí a coisa se estreita mais um pouquinho ainda. Porque a noiva, ela tem que ser, e ela é, né? Especial no seu dia. Mas, assim, eu estou casada há 41 anos, tenho 2 princesas e um príncipe, não sou coruja. Tenho 2 filhas e um filho, 4 netos e um a caminho, graças a Deus, porque o povo de Deus é assim, está sempre em crescimento. Aleluia. E a minha filha, eu casei 2 filhas. Os meus filhos vieram, eles não vieram assim, assim escadinha, né? Como se dizem. Eles vieram com a diferença um do outro, porque se tivesse vindo escadinha, acho que já era para mim ser bisvovó já. A minha primeira filha, a Thaísa, tem a diferença de 6 anos de idade para a Camila. A Camila tem diferença de 8 anos de idade para o Bruno. E quando a Thaísa casou, o Bruno foi o seu pajem, né? Ele entrou de pajem. E depois, agora no mês de maio, especificamente falando, eu casei o meu filho caçula. Agora, eu falei para o meu marido, o ninho está vazio, mas já está pronto para a chegada de neto, né? E quando, agora no mês de maio, eu casei o meu filho, mas pensa numa coisa diferente. Há 41 anos atrás, o casamento, ele se resumia em você contratar um buffet. Nem todos, buffet era coisa, né? Coisa de quem era cheio da grana, de quem podia, Mas, graças a Deus, meus pais puderam contratar um buffet no meu casamento. Mas era servido aqueles guaraná, tipo tubaína, que, por sinal, é muito gostoso, viu? Mas as pessoas não acham isso, mas hoje isso daí não é mais chique, não. As coisas mudaram muito, né? Mas a gente estava acostumado aí nos casamentos, e eram os próprios irmãos da igreja que serviam, ou se não fosse o da família, era tão mais fácil. Aí depois foi ficando difícil. E eu sei dizer que hoje, para um casamento, o que é que se precisa em primeiro lugar para uma noiva? Porque a noiva, quando nós falamos em noiva, falamos de casamento, logicamente. E só a palavra casamento já é muito cara. Primeira coisa que precisa num casamento, a data, é claro, né? Você tem que ter a data de que você vai casar. Segundo, você tem que ter uma cerimonialista, ou cerimonialista, né? Você precisa de ter esse cerimonialista. Terceiro lugar, você precisa ter dinheiro para um casamento. Ou você resolve casar no civil e está tudo bem. Mas as noivas hoje não querem, né? Elas querem sonhar. Elas querem ter o seu dia. Elas querem se encher de mimos, de carinho. Afinal de contas, um dia passa muito rápido, acaba muito rápido, muito caro, muito sacrificioso, envolve
toda a igreja, a família, o pastor, como é difícil. Pastora, mas quando eu for casar, eu sonhei. Qual é a menina que não sonha? No dia do seu casamento, entrar e chamar a atenção, alguém dizer, olha, nunca vi noiva tão bonita igual a ela. Quem é que não sonha com isso? E, pensando assim, você precisa se preparar, e o preparo é muito difícil. A noiva fica estressada, o pai da noiva fica estressado, todo mundo fica estressado em casa. Por mais que a gente contrate o buffet, por mais que a gente contrate a floricultura, por mais que a cerimonialista esteja todo dia ligando na sua casa, quantas pessoas tem na lista? Forma as mesas agora, noiva, quem que vai sentar aqui? Agora tem isso também. Sabe, você chega lá, tem o seu lugar, né? Você tem o seu lugar para sentar, não pode sentar em qualquer mesa, não. Então, é tudo devidamente preparado para aquele dia maravilhoso. Ela tem que estar perfeita. A noiva tem que, além de estar muito bela, ela tem que estar cheirosa, de boa aparência, risonha. Ela tem que rir, nem que for com as lágrimas descendo, ela tem que rir, tem que entrar sorrindo, né? Eu me lembro no dia do meu casamento, eu era uma menina, né? Praticamente uma menina, 16 anos. E o Senhor, e eu tinha muito medo. A gente quer, mas tem medo, né? Naquela época, uma moça, uma jovem, uma adolescente de 16 anos, ela era uma menina mesmo, né? Eu brincava de bonecas, né? Está aqui a minha irmã, que não me deixa mentir, né? Nós brincávamos de boneca. E quando o meu então esposo chegava para namorar, ela ficava emburrada, a Marta ficava emburrada, porque aí a gente tinha que deixar as bonecas do lado e eu tinha que ir lá namorar, né? E foi uma coisa, eu poderia até contar como nós nos conhecemos, mas fica para outra ocasião. Eu vou contar somente um pedacinho da primeira vez que ele chegou em casa, depois de ter conversado com a minha tia, conversado com a minha mãe. Ele ganhou todo mundo de casa para poder me ganhar. Eu era uma menina muito tímida demais, demais. Pensa numa menina que terminava os cultos e eu corria para dentro do carro e me trancava, porque eu não queria que ninguém viesse falar comigo. Eu tinha vergonha de tudo e de todos. Mas para falar de Jesus eu nunca tive vergonha. Desde os meus 5 anos de idade, eu falo desse Jesus maravilhoso, que vocês conhecem tão bem. Mas eu tinha vergonha de tudo, eu era uma menina muito tímida, muito tímida. E então, depois de ele ter ganhado toda a minha casa, ele chegou em casa o primeiro dia para fazer a corte, né? Para depois, né, pedir ao meu pai. Ele tinha que conversar. A gente tinha que ter uma conversa antes, né, do namoro. E ele chegou ali, eu lembro que quando ele chegou ali na sala, ele está ali, para não deixar eu mentir. Todo mundo ali, minha tia morava com a gente na época, minha tia Graça, que hoje mora em Santos, e a minha mãe, e o meu pai, todos ali na sala, eu também estava na sala, e chegou aquele moço. E na minha mente, mas o que esse moço veio fazer aqui? Mas eu já estava gostando dele, viu? Eu já estava apaixonada, eu não queria me entregar. Não queria, né, assim, entregar ouro, isso vai ser difícil, né? E aí a timidez ajudou, e aí todo mundo sentado na sala, e conversa vai, conversa vem, foi saindo um, saindo outro, e foi saindo, e de repente eu vi que foi saindo, eu saí também. E eu cheguei ali, quando eu apareci, ficaram todos assim meio perto da cozinha, sala, copa, cozinha, ficaram ali meio pertinho para ver se escutava alguma coisa na sala. Quando eu cheguei, minha mãe, mas o que você está fazendo aqui, menina? Volta para a sala. Mas todo mundo saiu, mas não tem ninguém lá na sala. E assim,
começou toda a nossa história. Mas eu era uma moça que eu tinha muito medo de casar. E um dia o Senhor disse para mim: moça, por que tu ainda tens medo? Naquele dia, eu já era noiva, viu? Quando o Senhor me falou. Já estava preparando para o casamento. Não temas, porque naquele dia os anjos vão estar na minha casa. E quando tocar a marcha nupcial, não é ela que tu vai escutar. Vai ser os anjos cantando nos teus ouvidos. E tu não vai entrar com os teus pés. Tu vais flutuar, porque eu vou te levar até o altar. Aleluia. Esse é o teu noivo, igreja. É o noivo que cuida. E eu senti tudo isso. Eu vim flutuando. A igreja inteira chorava. Era uma emoção que tomou conta daquele lugar. E todo mundo, e eu vim sorrindo, e as lágrimas descendo, e todo mundo chorando, e eu só senti a presença do Senhor. Aleluia! Eu fico imaginando aquele casamento. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso é só o prelúdio. Glória a Deus! Mas o livro de Cantares, ele é um dos últimos livros poéticos, segundo escreveu o sábio Salomão. E nesse livro, ele exalta a pureza e a beleza da noiva do Cordeiro. É um livro até um tanto polêmico, mas por conta de ser um pouco até metafórico, Salomão, ele começa a falar da sua noiva, mas por trás de toda essa mensagem, desse ardor tão grande do esposo com a esposa, que Salomão retrata no livro de Cantares, existe aqui uma apoteose, é uma apoteose metafórica, falando do amor de Cristo pelo povo, pela igreja dele que está aqui na face da terra. Quando nós vimos que ele começa aqui no versículo de número 10, falando quem é esta? O tema que fala da beleza da noiva e a pergunta que não quer calar: quem é esta? Ele começa dizendo que ela que aparece como a alva do dia. E quando nós paramos para pensar na alva do dia, é uma coisa extremamente linda, reconfortante, nova, bela, traz o frescor, traz o novo, traz novas oportunidades. Tem beleza aqui? Amém? Tem beleza aí? A noiva de Cristo traz novas oportunidades. A igreja surge como refrigério da manhã, numa terra que está mergulhada em uma catástrofe, de uma escuridão, de uma negritude, de vamos dizer assim, de coisas horrendas, terríveis, dolorosas. A igreja do Senhor surge como a alva da manhã, trazendo esperança a corações que antes não via nada de belo, não via nada de bom, não via nada de esperança.
não havia esperança, não há esperança para esse mundo, a não ser através da igreja do Senhor Jesus. No ano de 1991, eu sofri um terrível acidente de carro, e eu me lembro que o meu esposo havia sido empossado em uma congregação por então o nosso pastor presidente, o pastor Enéas Padilha, e ele empossou o meu esposo em uma congregação na área leste da nossa... Eu sempre troco leste por norte, mas eu acho, é isso mesmo, meu bem, leste, zona leste da cidade de Araras. E ele chegou para mim, o pastor Enéas, e falou, irmã Vera, a irmã dirige aqui o grupo de adolescentes, o grupo de criança, e nós não temos, no momento, uma pessoa para substituir. Então, por enquanto, o seu esposo vai lá, mas eu preciso da irmã aqui, com esse grupo de crianças e de adolescentes. Então, eu fiquei, porque ordem de homem de Deus a gente obedece. Amém, igreja? E isso daí faz parte da beleza, hein? Tem beleza aí? Amém? Tem beleza aí, igreja? Amém. Amém. E eu fiquei na sede. E nesse dia ele saiu mais cedo, porque era um pouco mais longe, mais distante da nossa zona norte, para a zona leste. E eu tinha um Fusquinha, que é o meu primeiro carro de muitos brasileiros, né? E eu tinha um Fusquinha, e ele saiu com um outro carro dele, e eu coloquei as minhas duas filhas dentro do carro, a minha mais velha, que estava com 9 anos, e a minha segunda filha, nessa época eu ainda não tinha o meu filho, ela estava para completar 3 anos. Eram 3 anos incompletos, porque não tinha, estava perto, mas não tinha ainda chegado aos 3 aninhos. E coloquei dentro do carro, e lá vai a gente cantando para a casa do Senhor. Aleluia! Porque é assim que a gente vem para a casa do Senhor. A gente vem com o culto dentro da gente. A gente vem se alegrando, porque a noiva do Senhor é formosa, é bela, é esplendorosa, ela brilha, ela é diferente. E nós vínhamos cantando, eu e as meninas atrás, e eu falava, elas repetiam, e nós alegrando e vinha cantando. E a rua da minha casa, uma rua muito comprida, ela é uma rua preferencial e ela é cortada por muitas outras ruas. E quando chegou a uma determinada rua que eu fui passando, eu lembro que foi questão de segundo. Eu olhei pelo retrovisor do carro e eu vi a minha filha, a menor, a Camila, ela estava pulando, cantando e pulando no banco do carro. Nessa época não tinha as famosas cadeirinhas, né? Então, as crianças vinham no banco de trás, ou da frente mesmo, mas elas estavam no banco de trás. E eu falei para ela, filha, senta. Foi de Deus, irmão. Foi questão de segundo. Eu, olhando pelo retrovisor, falei, filha, senta. Do cuidado de uma mãe. E ela sentou, deu tempo dela sentar. E quando ela sentou, um carro cruzou na minha frente, cortando a minha preferencial, e jogou o meu carro sobre o muro da outra casa, na esquina, onde havia, do outro lado do muro, uma criança brincando. E aquele muro caiu, e eu estava sem o cinto, né? Pastora, sem o cinto. Mas, sabe, naquela época a gente não dava muita atenção para isso. Há alguns anos atrás, né? Minha filha mais velha tinha 9, hoje ela tem 40. E então, já faz um tempinho.
E eu lembro que eu fui arremessada para frente e o vidro da frente do carro, ele quebrou inteiro no meu rosto e eu fiquei ali sem nenhuma ação, fiquei parada por sobre o volante e eu escutava longe o choro da minha filha atrás. As pessoas vindo, falando, e a pouco aquelas vozes vinham se aproximando, e uma pessoa gritando lá do outro lado. Depois eu fiquei sabendo que foi a mãe daquela criança que estava brincando, sentada ali atrás daquele muro que caiu, mas foi segundo, a criança acabou de levantar, o muro caiu, porque o laço não era para a vida dela, era para a minha vida. E eu tive o impulso, né? Porque a gente fica assim meio atordoada, e os segundos que eu passei por cima do volante, eu escutando o choro da minha filha, mas mãe, não sei de onde arranca força, não sei de onde arranca tanta atitude a gente quando é mãe. E eu tive assim, eu virei o meu rosto para trás, falei, e olhei para minhas filhas, falei, filha, você está bem? Aí elas começaram a gritar. Quando eu virei o rosto para trás, aí que elas gritaram mesmo. Mas eu não sabia. O meu rosto estava totalmente deformado. Então, as pessoas chegaram, me socorreram e me levaram para o hospital. E foi vários pontos no meu rosto, meu nariz abriu, abriu um corte muito grande aqui no meu olho. O maior estrago foi no meu rosto. Na cabeça eu levei 22 pontos, aqui não teve como contar, no meu rosto. O tornozelo meu, eu quebrei em algumas partes. A minha filha mais velha deslocou a clavícula, mas graças a Deus que com ela foi somente isso. Ela, o Fusca apertado, e no impacto elas estavam sentadas, caíram, rolou para baixo do banco, né? E a minha filha menor, caçula, ela apenas fez um ferimento na boquinha dela, fez um corte nos lábios. Então, eu cheguei em casa, depois me levaram para casa, esconderam todos os espelhos de casa e não deixaram eu ver, e eu queria ver, e a minha mãe dizia, não, filha, você fica nervosa, porque, sabe mãe como que é? Mãe quer poupar filho, né? E ela falava, a gente ainda precisa de uns dias de curativo, o médico falou que precisa ser tirado. Foi muito. Eu voltei para casa ainda com muitos cacos de vidro e não sabiam como fazer para lavar meus cabelos, a minha cabeça, porque estava a minha cabeça só cacos de vidro. E a minha mãe falava, então não olha ainda não, ou ninguém deixou eu ver o carro. Se fosse naquela época de celular, estava perdido, não estava difícil, né? Mas o meu marido não deixou eu ver o carro, nunca vi como ficou com o carro. Mas falaram que acabou o meu carro. Meu carro não teve mais conserto, né? Mas o Senhor me deu outro, porque Ele é maravilhoso. Ele cuida, o noivo cuida da beleza da noiva. Amém, igreja? Então, passando alguns dias, eu precisava ver, né? Precisava ver aquilo e no espelho. E quando eu cheguei diante do espelho, aquele dia que eu fui ver o meu rosto, a primeira vez, depois do acidente, eu me tranquei no banheiro de casa e fiquei olhando e falando com o Senhor. E eu dizia, Senhor, eu só estava fazendo a Tua obra. Eu estava cantando com as minhas filhas. O meu caminho era para a Tua casa. O que é que eu vou dizer para os meus filhos? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? E eu comecei a observar, na minha testa havia subido um enorme
caroço assim na minha testa, enorme. E os meus olhos quase não abriam, já são grandes, né? Então, imagina. Minha boca, tudo cortado, assim, meu pescoço inteiro. E eu chorei muito. E depois eu saí ali daquele banheiro e comecei a receber visitas, né? Mas as pessoas que chegavam lá diziam, não para mim, né? Mas diziam, coitada, acabou o rosto. E um dia, as irmãs do Círculo de Oração, essas irmãs de fé, esse povo que ora, esse povo que vigia, aleluia, porque não é somente orar, nós temos que vigiar, porque muitas coisas o Senhor vai fazer na sua vida e você não vai entender. Então, para você não murmurar, tem que vigiar antes. Aí depois você ora, e quando a luta chega, você diz, amém, glória, aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus que cuida, aleluia. Talvez esteja servindo para o teu irmão, aquilo que você está passando, muitas vezes não é por causa de você. E a gente fica muitas vezes no nosso eu, mas aí eu, não é a ver nada com você, porque dele, para ele, são todas as coisas, glória ao nome dele, aleluia, 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 o noivo está entre nós. Oh, glória a Deus. E eu sinto a presença maravilhosa desse que é o teu noivo, minha irmã. Você nem sabe o que ele te preparou. Você nem sabe, espera para ver. Nós estamos te esperando, Jesus. E o círculo de oração chegou em casa. E as irmãs cantaram um hino, e eu estou lá sentada, porque eu também fazia parte do círculo de oração. É por isso que é bom se envolver com essas mulheres que oram. Aleluia! Você tem crédito com Deus. Não é só com elas, é com Deus. Então, minha querida irmã, quando você receber um convite, olha, amanhã aqui na igreja temos a oração matutina. Eu não trabalho para fora, mas o meu horário de levantar é tal. Não faça isso. Você nem sabe o seu caminho amanhã. E se você não se fortalecer no Senhor, como é que você vai estar preparada, noiva? E a sua beleza, noiva? Então, irmãs, quando te chamarem, faça igual o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. E o Senhor bradou no meio daquelas irmãs que estavam na minha sala. E o Senhor levantou a sua voz e disse, tu visse, mulher, o laço do adversário da tua alma foi de morte. Mas o meu anjo se pôs na frente e disse, a vida é minha e só vai quando eu determinar. Ainda não, inimigo. Ainda tem trabalho. Ainda tem muito a fazer. Não pense, minha irmã, meu irmão, que a sua vida é para ser gasta somente nos shopping centers, somente lá nas praias. É bom, viu? E deve ir,
Foi o Senhor que deixou para a gente, Ele preparou. É muito bom, mas em primeiro lugar, o reino. O reino. O reino. E um dia nós vamos reinar nesse reino. Nós estamos aqui ensaiando. Cuidado, a noiva tem que ensaiar, porque senão tropeça no vestido. Porque senão não sabe o jeito que faz quando se encontra com o noivo. Ela precisa ensaiar, porque senão ela vai falar antes o sim. Ela precisa ensaiar, porque senão ela não vai entender a hora que o vocal cantar, porque foi aquela música, porque foi aquela. Ela precisa ensaiar. E nós estamos somente ensaiando. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor preparou para nós um cerimonialista. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse cerimonialista chama Espírito Santo e ele está aqui. Oh, aleluia! Ele está aqui. Eu não sei se você já sentiu, mas ele já está passando. Aleluia! Está anotando para você a sua lista. Os convidados, ele já tem todos os números. A mesa. Oh, irmã. Ele já vê onde você vai sentar. Oh, Deus grande. Você não imagina o que Ele preparou para a tua festa. Oh, glória a Deus. E o melhor, Ele já pagou. Oh, você não vai precisar pagar, porque já foi pago. E como custou caro essa festa que nós vamos desfrutar. Mas naquele momento o Senhor falou para mim: o inimigo queria ceifar a tua vida, mas eu disse não, porque a tua vida está nas minhas mãos, mulher. E ele disse: olha para o teu rosto. Conta os dias. Oh, Deus grande. Oh, Deus grande. Oh, aleluia. No meu tempo, no meu tempo, no outro tempo, dentro do tempo, tu vai chegar, mulher. E tu vai olhar no espelho e tu vai dizer: Senhor, para onde foram as cicatrizes? Eu preciso falar, igreja. O Senhor está mostrando o que Ele pode fazer por alguns. É inacreditável. É o que ninguém, médico nenhum pode fazer. É o que Ele vai fazer na sua vida. Tem beleza aí? Aleluia. E Ele disse: tu vais dizer, Senhor, cadê? Aonde estão? E eu passei as minhas mãos e o bálsamo na tua vida, e tu vai olhar e não vai ver nada. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh Deus grande! Oh Deus soberano! Esse é o teu noivo. Você ainda não descobriu tudo que o seu noivo é.
Você quer ser íntima dele? Noiva. Ele está te preparando, está te adornando, mas você não precisa buscar joias diferentes que tem lá no mundo. Tem uma joia que muitas vezes a gente teima de ter ela na vida, né? É a joia do eu, é a joia do orgulho, é a joia da desobediência. Essas são as joias do mundo. Mas o Senhor disse: quem é essa? É um coro cantando. Imagina onde vai ser esse coro. Um coro cantando. Quem é essa que surge como a alva da manhã? O sol, muitas vezes, ele passa causticante o dia inteiro. Quantos que trabalham no sol, ou mesmo a gente que trabalha dentro de casa, dentro de um escritório, muitas vezes nós sentimos quando o dia é quente, é abafado, aquele calor, mas quando passa aquele dia, e no começo da manhã, alva, quando o dia vem nascendo, quando o dia vem chegando, o frescor do dia, aleluia, como é bonito, não é só bonito, mas é reconfortante. Não é só reconfortante, mas é belo. O orvalho que cai durante a noite, o frescor da manhã chega, igreja, nós entramos nesse mundo, nós estamos nesse mundo como a alva do dia, aleluia. E olha só, não fica só como a alva, aparece como a alva do dia, ela é formosa. Formosa como quem, pastora? Como a lua. Você já observou o luar? Dizem que a lua mais linda é a lua cheia. A lua tem as suas fases, né? E ela é medicinal para a natureza. Ela influi nas marés. Ela tem influência nas crias dos animais. Quando eu tinha minha avó, na minha primeira gravidez, quando eu comecei, a sentir os primeiros incômodos, já com aquele barrigão, para vir a criança ao mundo, e ela falou: não, filha, vai chegar ainda a fase da lua. Os antigos se guiavam, pelas fases da lua. E não vai ser ainda essa lua. Mas quando passar essa lua, vai vir aquela outra, aí sim ela tem, a força dela é maior, ela influencia, ela tem uma força maior sobre a natureza, então vai vir essa criança. E não é que vinha mesmo? Influencia. Entendeu a mensagem, noiva? Entendeu a mensagem? A quem você está influenciando? Se você é bela como a lua, aonde está a sua beleza? O exemplo, a nossa irmã, me fugiu o nome dela agora, ela estava aqui testemunhando sobre a influência da mãe. Não tem lição melhor do que a influência. Uma criança, ela aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então, de repente, você fala para o seu filho: não, você, meu filho, quando for para a igreja, você tem que ir alegre. Mas ele te vê com a cara triste. De novo culto? Misericórdia. Ou estou cansada essa semana. Influência. Você fala para ele: filho, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas vezes o teu filho viu você lá, debruçada, olhando, lendo a palavra do Senhor? Mãe, eu preciso ter uma prova, mãe, ora por mim. Filho, você também precisa orar. Quantas vezes o teu filho te viu
de joelhos, mãezinha, paizinho, quantas vezes lá na tua casa você dobra os joelhos para orar, entregar-se nas mãos do Senhor, entregar os seus filhos? Será que nós estamos sendo formosa como a lua? Tem beleza? Amém? Tem beleza na igreja? Mas ela somente não é formosa como a lua. Às vezes, eu paro para pensar. O nosso Jesus, o que Ele precisou fazer para pagar o nosso casamento, para preparar a nossa casa? Eu esqueci de falar. A noiva precisa de casa. Quando a noiva vai casar, precisa de casa. E casa dá um absurdo. Mas o nosso noivo, ele já disse para a gente: não se turbe os vossos corações. Creia, creia. Lá na casa do meu pai tem morada. E tem muitas. Eu vou preparar um lugar. Mas olha, escuta, eu não vou deixar você sozinha, não. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele prometeu. Fiel é o que promete. Dê glória a Ele, porque enquanto você glorifica, cai as muralhas. Oh, aleluia. Eu fico imaginando Jesus. Ele passou 33 anos aqui entre nós. Mas Ele precisou fazer uma escolha. Há uma escolha a ser feita, igreja. Há uma escolha a ser feita. Há uma cruz a ser carregada. E há um caminho apertado para caminhar. Aleluia. Tudo isso nós precisamos fazer enquanto estamos aqui. E Jesus, quem sabe, um dia antes, vamos dizer assim, de começar o seu ministério, quem sabe, não está aqui na palavra de Deus, não, tá? Mas Jesus era carpinteiro. Quem sabe ele entrou na carpintaria pela última vez. Quem sabe empurrou uma porta grande e entrou naquele lugar de trabalho, onde ele trabalhou, onde ele aprendeu. Quem sabe até aprendeu a dar os primeiros passos e aprendeu com o Pai. O homem, o Deus, que ordenava o exército de estrelas, ele veio para dar ordem a 12 homens imperfeitos, briguentos, algum ladrão, outros que não compreendia, outros chorão, resmunguento, sujos, que andavam aqui na face dessa terra. O homem chamado Jesus, que deixou um trono de glória para dormir sobre palhas. Esse é o meu noivo, esse é o teu noivo, igreja, que nós estamos apaixonadas. Aleluia! Quem sabe chegou naquele dia, ele tinha que partir, chegou a hora, e agora ele ia sair da carpintaria, ele ia começar a se pronunciar. Eu fico pensando, meu Deus, será que em nenhum momento ele hesitou, quando ele afastou a poeira da mesa, aquelas fuligens, aquelas madeiras, né? Aqueles cavacos de madeiras ali, quem sabe pegou o martelo e alguns pregos e sentiu, anteviu já nas mãos a dor que ia sentir. Será que ele hesitou? E se ele tivesse hesitado? Não, eu não falo nada. Aqui já deu. Eu já passei muito. Eu deixei de segurar o mundo
com as minhas mãos troquei por um útero apertado de uma mulher. E 9 meses ficou ali naquele útero apertado, as mãos que regiam o universo. O próprio Verbo por você. Oh Deus, por você. O Verbo, a palavra, aprendeu também. Nas sinagogas, ele ficava ouvindo, é a minha palavra, sentado entre outras crianças. Quem sabe machucou o joelho por causa de você. Enfrentou muitas vezes. A palavra de Deus diz que não tinha beleza. Para te dar beleza, ele deixou a beleza dele. Para você pisar nas ruas de ouro, ele pisou nesse lamaçal de pecados. Por causa de você, por causa da beleza da noiva, que ele é apaixonado. Aleluia! E se ele tivesse hesitado, se ele não saísse, não falasse, ninguém ia ficar sabendo. Não era ele, chega, vou voltar para a minha glória. Eu já vi que esse povo, mas quem sabe, naqueles momentos, né, ele começou ali a escutar, porque ele também era Deus, totalmente homem, totalmente Deus. As vozes da crucificação vieram nos ouvidos, quem sabe, a voz da tua oração. O choro no teu travesseiro. E ele fechou a porta da carpintaria e saiu. Aleluia! Para uma missão. Ele canta e sabrete arai. Aleluia! Aleluia! Fechou as portas da carpintaria para abrir as portas para a igreja e disse: vem, minha amada, vem, minha noiva, por você eu dou a vida. Aleluia! Por você eu vou ser crucificado, porque você, igreja, sabe o que mais você é? Não bastasse ser a lua, mas ela é também brilhante como o sol. Como o sol. Já olharam o sol? Reparou como ele está distante, mas parece tão perto? O brilho dele incendeia. O brilho. A palavra de Deus não fala quente, esfogueando, acabando tudo, pegando fogo. Não, é o brilho, te compara ao brilho do sol. Olha a palavra, sal da terra, luz do mundo, nós temos brilho, e onde entra o brilho, a luz do Senhor irradia, e nós passamos a andar sem tropeçar, a claridade, o mundo jaz na escuridão. O mundo jaz no maligno, mas a igreja surge como o brilho do sol. Oh, glória! Oh, glória! Essa é a igreja do Senhor Jesus, como o sol. A pastora não falou até que horas? Porque eu acho que se deixar a gente fala de Jesus. Vai falando. Mas eu já estou chegando para o final aqui da palavra do Senhor. E ela completa aqui e diz assim: formidável. Olha a palavra. Formidável. Como que? Como que, irmã Vera? Formidável como o quê? Como é que eu sou formidável como o quê? Como um exército. Aleluia. Um exército com bandeiras.
Quem é a nossa bandeira? É Jesus. A bandeira sobre nós é o amor. A bandeira do Senhor Jesus. Imagina agora, eu começo a imaginar um exército. Irmã, não tem coisa mais emocionante do que você ver. Nós temos aqui militares, né? Eu creio, pelo menos, se não tem muitos, mas tem alguns aqui que eu conheço, meus sobrinhos maravilhosos, lindos aí, estão aí, são militares, né? Não sei quem deve ter mais aí, mas não tem coisa mais emocionante que toca o nosso coração. A gente vai, já viu, não sei quem viu o desfile do 7 de setembro agora, todas viram, mas se não viu esse, viu outros, né? A gente, desde criança, acompanha os desfiles e passa, né, as malabaristas, as escolas, as orquestras tocando. Mas quando passa aquele batalhão, todo vestido com aquele uniforme, batendo com força os pés no chão, e a posição... olha a posição, nós temos posição. Cuidado, nós temos posição. Tem beleza aí, igreja? Oh, glória a Deus. Ontem nós vimos falar, a pastora Renata falou sobre posição. Olha o Senhor falando sobre posição aqui de novo. Muitas vezes a gente não se posiciona, né? A gente, como fala lá no mundo, aquela tal Maria vai com as outras, né? Então, você escuta falando aqui, eu não gostei daquilo, eu também. Então eu vou ficar aqui, no grupo da fulana, não, aquele grupinho, a irmã fulana está fazendo um grupinho aqui, não sei, eu acho, aí você vê a irmã passando com o rosto mais sisudo, porque teve uma luta, uma tribulação, passou por problemas lá na casa com o marido, aí aquela irmã passa por você, esquece de te cumprimentar, você olha para ela, eu já sabia, é alguma coisa comigo. É alguma coisa comigo. Eu vi ela falando com a outra irmã, ela nem sabe, a irmã está falando muitas vezes, irmã pedindo oração, irmã, ora pelo meu lar, está uma aflição, está uma angústia, e a outra está lá julgando, não tem posição. A igreja de Cristo tem posição. Tem posição, aleluia, posição de soldado, pisa firme, sem medo. Tem que pisar com força e firme. Tem que marchar, e a igreja do Senhor não para. Não para. Igreja, desperta, noiva de Cristo. Já é chegada a última hora. O noivo já preparou a morada. A festa ele já pagou, já arcou com a sua festa. E você somente está se preparando. Se prepara, porque o banquete é grande. Grande é o banquete que te espera. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando, que eu agradeci, falei aqui, contei daquele milagre que o Senhor fez, o cirurgião chamado Jesus. Ele fez o meu rosto. Eu não precisei pagar, viu, irmãs? Eu só fiz uma consulta. Fiz uma consulta com ele. Aleluia. E na consulta, eu comecei a falar com ele. E comecei a mostrar. E ele queria ver. E eu fui falando que muitas vezes a gente vem se consultar com o médico, mas a gente não quer mostrar. A gente só quer falar e quer que ele resolva. Mas se você tiver uma ferida nas costas e chegar no consultório, o médico vai dizer, deixa eu ver a sua ferida. Você, não, eu vim aqui falar, eu só vim falar para o Senhor que eu tenho uma ferida. Eu quero que o Senhor passe alguma coisa, faça alguma coisa que cure a minha ferida. Tem algum remédio, não sei, um bálsamo, uma massagem, tem alguma coisa aí. Eu quero que... Não, mas eu preciso ver a sua... Não, mostrar não. Será que tem alguém assim? Que chega diante do Senhor, no consultório do Dr. JC, Jesus Cristo, e fica somente... Já viu pessoas que chegam dentro aqui na casa do Senhor, porque esse lugar é santo, viu, irmãs? Esse lugar é santo, irmãos, esse lugar é santo, esse lugar é
onde habita o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo. Guarde o seu pé quando entrar nesse lugar. Aleluia! E muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos e ficamos, mexe no cabelo, mexe na Bíblia, mexe na bolsa, e o Espírito Santo de Deus, ele fica procurando porque ele é ativo. Ele não vem ficar aqui parado na frente, não. Ele está aí procurando coração. Você já disse para ele aonde é que está doendo? Você já mostrou a sua ferida para ele? Ele está dizendo para você: eu vi, e hoje eu vim para curar a tua ferida. O bálsamo de Gileade vai ser derramado na sua ferida e você vai sair curado. Você vai sair curada, mas tem que contar. Aleluia! Lembra da mulher que tinha o problema do fluxo de sangue? Ela vinha andando, ela tomou a decisão, ela colocou no seu coração: se eu tão somente tocar, mas Jesus operou de outra maneira. Muitas vezes o Senhor precisa colocar em evidência aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, para você ser perdoado. Porque a maior ferida que existe no ser humano fica na alma, escondido. E muitas vezes a gente quer cura para aquilo outro. E o Senhor está operando na sua enfermidade, mas lá na alma de uma pessoa, de alguém, Ele quer chegar através daquela enfermidade para curar, e você não está entendendo nada. E lá vai a mulher: se eu tão somente tocar, se eu tocar, eu fico imaginando aquela mulher pálida, mal cheirosa, entrando no meio daquela multidão. Sabe, a palavra de Deus não fala, a Bíblia não revela, porque se fosse contar tudo, muitas coisas foram, Jesus fez também, mas nem foram reveladas, porque senão não cabia. E eu quero pensar que ela teve uma hora que ela começou a se arrastar, foi entre os pés, por entre as saias dos outros, e lá vai aquela mulher passando, não era asfalto, não era pó, era pedra. E lá vai ela, e lá vai escondidinha. Tão somente, eu só preciso tocar. Só tocar. Aí ela toca. Aí o milagre acontece. Porque o milagre, de quem é a igreja? Eu vejo muita gente falando: de quem é o milagre? É do povo de Deus. De quem é o milagre? Não, o milagre não é do povo de Deus, não. O milagre é de quem crê. O milagre é para quem crê. Muitas vezes você é povo de Deus, mas não crê. Então o milagre é para quem crê. E ela creu. E ela tocou. Aí ela tocou. E quando ela tocou, ela foi curada. Mas não bastava. Jesus não veio somente para curar a tua cura física. Ele não veio somente para curar aquilo que os outros estão vendo em você. Ele veio para curar aquilo que está dentro, escondido, está lá. Você não contou para ninguém, às vezes ninguém nem sabe. É lá que o Senhor quer mexer. E Jesus disse: quem me tocou? Mestre, tem um monte de gente encostando no Senhor, empurrando, e nós estamos aqui tentando afastar os discípulos, né? Estão aqui tentando deixar as pessoas longe do Senhor, mas não tem jeito, a multidão está te oprimindo, está te apertando, mestre, não tem como, a gente não sabe dizer quem te tocou. Não, alguém me tocou diferente. Você tocou diferente, igreja? Se você é bela, se você é formosa, você tocou diferente nessa manhã. E o Senhor, quando Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O povo começou a se afastar, e Ele trouxe a mulher para evidência. Vem cá. Aí todo mundo olha para a mulher, e agora? E ela confessou,
E quando ela confessou, a cura foi completa. O Senhor quer te pôr em evidência. Aleluia! O Senhor quer te chamar para algo grande. Aleluia! Não é somente isso que você está pedindo que o Senhor quer fazer, não. É mais. Veja, é formidável como um exército com bandeiras, como um exército com bandeira. Imagina o exército, imagina a noiva de Cristo, imagina a noiva de Cristo. Oh, aleluia! Dá vontade de cantar. Oh, leva-me à sala do trono. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor está aqui, igreja. E Ele quer operar diferente na sua vida nessa manhã. Se tivesse mais tempo eu ia falar. Mas nós temos mais para ouvir. Tem gente que chegou aqui, tem palavra na ponta da língua já. E nós vamos continuar nos alegrando no Senhor. E pedindo para o Senhor e dizendo para Ele: renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Você quer ser melhor? Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova a tua igreja. A igreja fica de pé. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser, glória a Deus, melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me. Quem é essa que surge como a alva da manhã, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército de bandeira? Essa é a noiva do Cordeiro. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, a tua noiva tem se preparado para aquele banquete que o Senhor prometeu. Pai, nós já sentimos a emoção daquele dia. Senhor, nós já sentimos a emoção daquele dia. E a tua igreja diz: Maranata, Maranata, Maranata. O noivo é apaixonado, Senhor. Tu és apaixonado, mas nós estamos apaixonados por ti, Deus. Senhor, cobre agora com a tua graça esse povo. Faz aquilo que tu prometesse, tu viesse nessa manhã. Jesus, tu estás aqui. Tu estás aqui e tu estás vendo os corações, Senhor. Tu contempla a necessidade, a amargura, a dor, a tristeza, a angústia. Sai, angústia. Sai, tristeza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.